Olá, eu sou Marco Damasceno e gostaria de convidar você para um bate-papo sobre ronco e apneia obstrutiva do sono. Bom, a forma de confecção do HGS-RA é ditada por nós, dentistas, aos protéticos. Ou seja, nós vamos moldar o nosso paciente, verificar o quanto é necessário abrir, ou seja, desocluir a boca, e projetar, ou seja, levar para frente essa musculatura. Conforme eu já disse, há um limite para se fazer isso. Não se pode fazer a nosso bel prazer. E o tipo de material que a gente tem que usar são materiais resistentes, materiais leves e que tenham algumas especificidades físicas. Por exemplo, vocês se lembram quando eu falei a respeito do bruxismo? O bruxismo, ele deve ser praticado porque é algo fisiológico. Eu vejo muitos colegas falando assim para os seus pacientes: olha, eu vou fazer uma plaquinha de bruxismo para você, ela é de silicone, ela é flexível. Não, pessoal, isso está errado. A placa para bruxismo tem que ser uma placa dura, porque você não pode ter essas superfícies de contato que se deformam e que criam resistência ao deslizamento. Ou seja, a placa de bruxismo, ela é feita exatamente para você deslizar mandíbula e maxila, e ela é feita para ser desgastada com o passar do tempo. Ela não é simplesmente para ficar ali cobrindo os dentes. Então existem os materiais específicos, existem as formas específicas e o mais importante, existe um ajuste específico, e daí a necessidade dos aparelhos como esse, que proporcionam um fluxo maior nas vias aéreas durante o sono, serem individualizados, ou seja, serem feitos de acordo com as necessidades e limitações de cada um de nós. E daí vem a pergunta: há necessidade de fazer ajustes após a confecção do seu HGS-RA, do seu aparelho? Sim. Sempre que mandamos fazer um aparelho, nós colocamos as medidas a mais do que aquilo que é necessário. Porque, estando a mais, nós podemos ir diminuindo as extensões e amplitudes que a gente projetou para o aparelho, sem ter que mandar de volta para o laboratório para reconfeccionar. Então, quando você recebe o seu HGS-RA, a gente ali no consultório mesmo vê aquilo que proporciona um certo conforto para o paciente. Fulano, está confortável? Está confortável sim, mas pode ser que com o uso mais demorado dê uma fadiga muscular. Ah, então, fulano, hoje você vai dormir com seu HGS-RA, amanhã você vai voltar e a gente vai ver determinados grupos musculares se estão ou não com problema de inflamação. Observando esses grupos, a gente sabe se tem que reduzir as dimensões de altura e as dimensões de projeção. Esse é o motivo principal que eu indico você a não usar aparelhos destes que não são individualizados para o seu caso. Pergunta interessante: quanto tempo eu devo usar o HGS-RA? No seu período de sono. Está dormindo, está roncando, sabe que vai roncar, é um dia que você está mais cansado, coloca o HGS-RA e vai dormir tranquilo. Não existe um tempo mínimo de uso dele. Você vai usar o seu aparelho conforme as necessidades. Se não houver tantas necessidades, daquela noite você não quiser usar o seu HGS-RA, você simplesmente não vai usar, embora nós indiquemos que use. Quanto tempo dura o HGS-RA? Lembra ali atrás que eu falei para vocês que o tipo de material para a gente trabalhar tem que ser um material mais resistente? E esse tipo de material mais resistente também é usado pensando nesse tipo de conveniência. Ou seja, nós devemos usar um aparelho que tenha uma certa durabilidade durante um período bom da vida do nosso paciente. Ah, mas você está falando de quanto tempo? Eu estou falando de
no mínimo, estatisticamente, pelo que a gente acompanha, no mínimo 2 anos de duração desse tipo de aparelho, até que aconteça uma intercorrência. Que tipo de intercorrência? Doutor, meu HGS-RA quebrou um pedacinho de acrílico. O que eu faço? Ah, vem cá que nós vamos mandar fazer um reparo. E geralmente a gente faz um reparo simples que vai durar por mais muitos anos. Raríssimas vezes, e isso acontece em casos de pacientes que têm bruxismo muito forte ou que tem um apertamento dental muito forte, acontece de quebrar o HGS-RA. Mas essas são circunstâncias extremíssimas e que a gente pode contornar reforçando a confecção desse tipo de aparelho também. E se o HGS-RA não corrigir o meu problema de ronco e apneia? Olha, pela experiência que nós temos, o que nós podemos dizer é o seguinte: ele corrige. Há casos que nós teremos mais dificuldades em descobrir as medidas de projeção e amplitude de abertura que outros casos, mas nós vamos descobrir. Então há casos mais difíceis de ajustar o ponto ideal dele. Isso quer dizer que eu continuo roncando durante a noite enquanto não chega nesse ponto ideal? Não. O ponto ideal para nós é quando a esposa ou o esposo do nosso paciente liga e fala: fulano de tal não roncou mais essa noite. Esse para nós é o ponto ideal. Há casos, porém, e são infinitamente pequenos os números desses pacientes, em que nós não conseguimos acabar por todo com o ronco e com a apneia. Mas que a pessoa, depois de sofrer tantos anos com aqueles problemas de ronco e apneia, quando ela se encontra numa situação de diminuir 80% a 90% do ronco, ela fala: olha, eu estou satisfeitíssimo, minha vida foi transformada, não precisa da gente dar ajustes mais. Da forma que está, o problema é tolerável. O casal consegue conviver com ele. Há casos que não resolvemos o problema de ronco e apneia? Na minha experiência clínica, houve um caso que o paciente relatou que não surtiu o efeito que ele esperava. Mas eu percebi nas conversas que eu tive com o paciente que ele tinha problemas psiquiátricos, problemas de ansiedade, e que usar o aparelho dentro da boca causava nele uma certa ansiedade. Ele não conseguia usar esse aparelho durante a noite e, portanto, ele roncava.